Olá, tudo bem? Estamos de volta com a DM Entrevista. Eu recebo aqui nos estúdios da MTV o deputado Henrique Arantes. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. O prazer é meu. Bom, deputado, vamos começar falando sobre a notícia que recai ao seu partido, que é a fusão do PTB com os democratas. Fusão esta que está dando o que falar, afinal, há uma certa resistência dentro do próprio partido e também há uma certa resistência por parte da base aliada do governo, que vê essa fusão como nociva, vamos dizer assim, para o governo, porque aumenta, com certeza, a União vai criar uma legenda de grande oposição ao governo federal. Bom, é um caminho sem volta, essa fusão vai acontecer? Como é que está essa conversa e esse entendimento entre as duas siglas? Ela vai acontecer porque a direção dos dois partidos querem, mas as bases não o querem. Então ela vai acontecer de qualquer jeito. Agora, o futuro, o destino que isso vai virar, o que vai acontecer depois da fusão, ainda não sabemos dizer, porque há um indício de boa parte das lideranças do PTB, dos 25 federais que são eleitos hoje, por volta de 20 a 23 saírem do partido. E do Democratas são 23 federais, parece que uns 5 têm interesse em ser base do governo, então deixariam também o Democratas ou esse novo partido com a fusão e buscariam uma nova sigla. Os senadores também da mesma forma, então ainda não se sabe o que vai se formar depois disso, mas que a fusão é certa, ela é certa. Em relação a essa fusão, como que você vê essa tentativa do governo federal, dos aliados do governo federal, em tentar impedir essa fusão? Não é o governo federal que quer impedir a fusão. Isso, quem está tentando impedir são os líderes dos próprios partidos que não têm interesse nesta fusão. E por que não há interesse? Porque o que acontece hoje, a direção nacional do PTB, ela é comandada pela deputada Cristiane Brasil, do Rio de Janeiro, e todos os demais deputados federais, tirando o Benito Gama e acho que mais os outros 23, não concordam com a direção que ela impõe no partido. Houve em dezembro uma convenção partidária que tinha a intenção de dissolver todos os diretórios estaduais. E aí os estados pressionaram de tal forma que isso não acontecesse, e mais uma moeda de troca que ela encontrou foi prorrogar o mandato dela como presidente da legenda. Então, como a gente bem sabe, a direção de partido, ela coloca como delegado as pessoas que são ligadas a ela politicamente, eles que votam e definem, então a chance de você, base aqui de Goiás, chegar, montar um movimento e tomar a liderança nacional do partido é a mesma chance de eu ir para a Lua, por exemplo, é quase nenhuma. Então é mais fácil primeiro você faz uma queda de braço lá dentro, tenta impor sua ideia, a sua questão, se não der certo, aí com a fusão dessa, que ela vai contra o interesse de grande maioria da base, aí o que vai restar é essa base buscar um outro caminho. E com essa fusão, o entendimento é seguir um caminho independente ou seguir junto ao governo? Qual que é o entendimento dessas duas siglas com essa junção? A sigla do PTB e o Democratas fundido, né? A intenção disto seria ser um partido de governo, um partido de oposição. Certo. Essa é a grande intenção. Por isso que tem alguns deputados do Democratas que entendem, que apoiam as ideias do governo, que aproveitariam para poder também sair da legenda. Exato. Então, hoje o PTB, ele é um partido teoricamente independência. Enfrentou a presidente Dilma junto com ela na eleição de Eduardo Cunha, vota alguns projetos com ela e outros projetos não. Então, é um partido que obstrui pauta e que vota com a presidente. Então ele é um partido, em teoria, de independência, não é nem de oposição nem de governo, mas a forma como querem fazer lá é fazer um partido extremamente de oposição, e isso as lideranças não estão querendo fazer. Bom, voltando para o cenário goiano, vamos falar sobre alguns projetos de interesse público aqui, referente à sua atuação lá na Assembleia. Um dos projetos aqui é a instalação de fixação de placas de horários para as empresas de ônibus coletivo que fazem o trabalho aqui na região metropolitana de Goiânia. Fala sobre isso. Na verdade, o que acontece hoje? O ônibus passa no ponto e no terminal e o usuário não sabe que hora ele deveria passar. Então isso era para colocar os placares nos pontos de ônibus e nos terminais, falando que, por exemplo, a linha 060 deve passar naquele local ali às 18h46. Então aí o usuário saberia quando ir ao ponto e saberia se estaria atrasado ou não aquele ônibus naquele momento.
Isso já é proposto pela lei orgânica do município de Goiânia, isso já foi proposto em acordos que as empresas de ônibus assinaram com entes sociais do nosso estado, e isso, como o projeto ele é estadual, ele tange a região metropolitana, que foi um outro projeto de lei que criou a região metropolitana de Goiânia. Então a gente está tentando assegurar por lei para que isso também seja vigorado, e que aí, se a empresa não cumprir, ela pode ter aí uma outra questão que ela vai transgredir e que vai poder ser responsável penalmente e judicialmente por conta disso. Mas é uma grande tentativa de ajudar o usuário do transporte coletivo em algo que ele não sabe, que é pontualidade e horário que ele teria que ter para poder cumprir e o ônibus atendê-lo. É um dos grandes gargalos hoje do transporte coletivo em Goiânia. A reclamação, a gente acompanha muito aqui no jornal, a reclamação por parte dos usuários é justamente, vamos dizer assim, um certo desrespeito que há por parte das empresas que exploram o serviço há muitos anos e que não consegue dar um serviço de qualidade. Entra ano e sai ano, são sempre as mesmas empresas que estão explorando o serviço, e esse serviço definitivamente não é de qualidade, tendo em vista o que a gente acompanha, principalmente dos terminais em horário de pico, né? Acho que a fixação de horário é simplesmente uma forma de forçar essas empresas a cumprir esses horários, mas enfim, entende-se que a quantidade de ônibus, inclusive, é ineficaz para a quantidade de usuários que tem em Goiânia. Então fica complicado seguir esse horário. No meu entender, eles são muito irresponsáveis. Eles também assinaram um acordo de que, a partir do mês de outubro do ano passado, colocariam fiscais de plataformas. Eles ficariam ali para orientar as filas nos terminais. Eu pergunto se alguém que usa ônibus já viu esse fiscal de plataforma organizando uma fila. Isso é impossível. Também tem um outro acordo que elas assinaram, essas empresas que operam o transporte coletivo na região metropolitana, com a qual eles colocariam câmeras em todos os ônibus para poder filmar ali um registro de alguma violência ou algum furto. Não existe também. Então eles tomam as decisões de acordo com o que eles querem. Eles não têm algo que os fiscalizam com uma grande força. Então nós temos que cercar eles de todos os jeitos, para que eles deixem de ser responsáveis e tratem o contribuinte, e na verdade o seu cliente, que é quem paga o ônibus, de uma forma mais responsável. Se a gente tiver esse placar temporizador, igual você disse, que elas não vão dar conta de cumprir, mas a população vai saber o horário e vai ter motivo para se revoltar. A revolta, eu não falo de quebrar o ônibus, eu falo de ficar insatisfeita, de ligar na ouvidoria lá onde tem um número do Reclame Aqui e falar, olha, o ônibus não está chegando no horário certo. Isso vai forçar, e a empresa não quer fazer isso porque justamente vai forçar a ser mais fiscalizada, e aí vai ser mais cobrada, vai ser obrigada a colocar mais ônibus, vai ser obrigada a colocar mais qualidade, vai ter que pagar mais motorista, vai ter que pagar, enfim, vai ter que gastar mais, e eles não querem. Eles visam ali na ideia deles, na palavra deles, eles falam que fazem filantropia, porque o ônibus não dá lucro. Mas se não desse lucro, já tinha saído há muito tempo, né? E eles visam um lucro ganancioso e, de certa forma, atrapalha muito o desenvolvimento da cidade, porque as pessoas não têm um transporte que presta. Bom, já tocando nesse assunto, eu ouvi ontem em algumas emissoras de rádio, não sei se é verdade, quero até que o senhor me coloque a par da situação, talvez se saiba do assunto, sobre o eixo Anhanguera, que é subsidiado pelo governo do estado. Isso. Parece que houve uma conversa de que há a possibilidade de haver uma outra concessão de uma empresa privada de gerir esse eixo Anhanguera. Inclusive entrou-se outra discussão, porque na verdade esse trecho é de competência da prefeitura, que é cedido para o subsídio do governo. Como é que funciona exatamente o eixo Anhanguera? O eixo Anhanguera é a única linha de ônibus operada pelo estado, de todas que temos aqui na região metropolitana. Mas pertence ao município? Isso, ela é dentro de Goiânia. Na verdade, ela já transgrediu um pouco e já está na região metropolitana, porque ela sai de Senador Canedo e vai a Trindade. Mas é a única linha de ônibus que o estado opera. Inclusive, ele tem uma empresa para isso, que é a Metrobus, uma empresa criada para poder operar esse sistema. E ela é mais barata que as outras linhas justamente porque o estado subsidia. O estado paga parte da passagem que o cidadão vai. Ela não custa mais barato porque o custo de operação é menor, não. É porque cada vez que você entra no eixo Anhanguera, o estado paga parte da sua passagem. Então isso é o que acontece. Agora, se o estado tem um interesse em fazer uma terceirização disso, ele, no caso, entregar alguma empresa para fazer a operação desse sistema, eu não sei como seria a legalidade disso, porque igual você pontuou,
o Estado opera uma linha dentro do município. Então ele não teria legitimidade para passar para outra pessoa, né? Ou passar para outro ente. Então eu não sei qual seria a legalidade disso acontecer. Mas se o Estado está estudando fazer, deve haver sim uma legalidade. Então, creio que o que as pessoas esperam é que o transporte seja bom. E entre todas as linhas que existem na nossa região metropolitana, ela é a melhor. Ela tem um corredor exclusivo, ela é a mais pontual de todas e ela tem um conforto melhor um pouquinho do que os outros. Para não falar, na verdade é o menos ruim, né? Desculpa dizer assim, mas é o menos ruim dos nossos transportes, é o Eixo-Anhanguera. Então ele, de certa forma, cumpre o seu papel nesse sentido. Bom, vamos falar agora sobre outro assunto polêmico que, inclusive, teve a sua participação aí quando você assumiu a Secretaria de Cidadania e Trabalho entre 2011 e 2013. Nesse período você buscou investimento para ampliar melhor atendimento nos centros de internação dos adolescentes. Essa grande discussão que a cada ano que se passa, mais acalorada fica. Redução ou não da maioridade penal? Eu sou a favor da redução da maioridade penal. Discutimos na Assembleia há uma semana, mais ou menos, uma semana exata, uma audiência pública, e lá eu pontuei para as pessoas que foram na audiência, a maioria delas eram contrárias à redução da maioridade penal, de movimentos civis organizados. Mas eu expus para as pessoas o que eu penso. Eu trabalhei com isso por 3 anos, conversei com esses adolescentes, a maioria não, todos que eu conversei, têm consciência de que fizeram mal para alguém, eles não estão lá como coitadinhos, eles estavam cientes do mal que estavam fazendo, estavam cientes que não seriam punidos com uma prisão de 10 anos, por exemplo, eles cumpririam uma medida de internação a ser reavaliada periodicamente, podendo sair com 3, 6 meses, isso assassino. Então eles tinham ciência disso, sabiam também e tinham plena convicção que ao sair de lá eles voltariam a cometer crimes, no caso como é adolescente ato infracional, porque eles tinham a impunidade como arma, como escudo. Então eu defendo sim que a pessoa, se estiver consciente do que fez, ela deve ser presa, independente da idade que ela tenha. Por isso defendo a redução da maioridade penal. E aí as pessoas que são contra vão falar, mas você vai jogar a pessoa de 17 anos, de 16, junto com um ladrão profissional de 50, de 60, junto com um crime organizado? Poxa, para mim eu prefiro que ele fique lá do que matando e roubando, né? O menos pior seria esse no meu ponto de vista. Mas não seria uma solução tanto quanto radical de jogar esse adolescente, essa criança, vamos dizer assim, dentro de uma instituição que não recupera? O sócio educativo também não recupera. Ou o sócio educativo que também não recupera, de tentar uma outra alternativa que é trabalhar o problema na base? Sim, não, isso tem que ser feito. Inclusive. Isso tem que ser feito. Tem que trabalhar o problema na base. As famílias hoje, a maioria é omissa. A maioria das famílias são omissas quanto à criação das crianças, deixam as crianças soltas aí no mundo, mas o grande problema que você teria é prevenir. Mas como não teve como prevenir, aquela criança se tornou um adolescente que mata, que sequestra, que estupra, que rouba, eu não vejo uma solução para isso, coloca junto com o preso. Eu não acho que é uma criança, não é uma criancinha com livro que está indo para o colégio que nós vamos prender, não é. É um adolescente que mata, que no caso de Lusiânia, enquanto eu era secretário, eu vi um caso de um rapaz que matava a pessoa, cortava a cabeça, colocava dentro da mochila e ia para o bar beber pinga. Ele já tinha feito isso com 3 pessoas e quando ele foi preso, ele estava com a cabeça dentro da mochila. Um cidadão desse, qual que é a diferença dele para um cara de crime organizado? No meu entender, nenhuma. Um cara desse é um psicopata. Ele pode ter 10 anos, ele pode ter 16, ele pode ter 60, ele é um psicopata. Então ele tem que ser tratado como tal, e não tratado como um coitadinho, um tadinho, não. É claro que nós temos que prevenir e evitar com que os jovens eles entrem para os crimes. Mas a forma de fazer isso é com programa social, é com assistência social e, acima de tudo, com políticas públicas bem aplicadas, que são iniciação esportiva, que é uma educação boa, escola de tempo integral, e aos poucos os governos estão evoluindo nisso, aumentando as escolas de tempo integral, embora ainda não seja suficiente. Mas é igual você falou, a gente fica naquela dialética que o importante seria evitar que acontecesse, mas já que deu o problema, eu acredito que também prisão, igual a gente falou aqui, no meu entender, prisão, ela deveria corrigir, mas como não corrige, ela deveria fazer com que aquele cidadão que faz mal para a sociedade, pelo menos fique isolado da sociedade por um certo tempo. Caso não funcione, aí não temos mais o que fazer.
É, uma solução tanto quanto, né, discutível aí. Se livra a sociedade de um indivíduo, porém aquele indivíduo ele fica numa situação irrecuperável, né? Afinal, sim, as instituições nossas hoje, tanto socioeducativa quanto o sistema prisional, não recupera ninguém. É falido, né? É falido. No seu entendimento, em relação a essas instituições, os Estados Unidos e alguns países da Europa, da comunidade europeia, eles optaram pela privatização do sistema penitenciário. Você acha que seria um caminho para o Brasil para resolver? Sim, com certeza. No caso da cidadania, como quando eu fui secretário, cada adolescente custava por volta de R$9 mil por mês para ser mantido no centro de internação. Levando em consideração o custo do funcionário efetivo, levando em consideração o custo de manutenção que fazia reformas pequenas, reformas diárias nas unidades, o que se gasta com chinela, com bolacha, com médico, enfim, com tudo. E se você terceirizar esse custo, você não vai pagar mais do que R$3, R$4 mil por interno, no caso de adolescente, ou por preso. Eu acredito que seria até menor o custo. No caso dos Estados Unidos e no caso do Brasil, as leis que existem, elas exigem que quando o Estado vai fazer um serviço, coloque ali o assistente social, coloque um número de funcionários específicos. Por exemplo, se você vai recuperar dependente químico, hoje no Brasil, como que seria? Você tem que contratar o psiquiatra, você tem que contratar o psicólogo, você tem que contratar o médico, você tem que contratar o assistente social. Olha o custo disso. Agora, uma entidade filantrópica não contrata ninguém disso. Ele cura ali, no caso, pela religião. Né, usa ali o temor a Deus para a pessoa poder se curar. E acaba que tem um índice de eficiência muito maior do que os métodos tradicionais, que é com seringa, com injeção, com remédio. Então, qual que seria a lógica disso? Não é? Eu fico pensando, o Estado, às vezes, se ele gastar menos e tiver uma eficiência melhor, seria muito mais lucrativo para toda a comunidade. Dentro dessa mesma linha, a legalização da maconha, qual é a sua posição sobre isso? Olha, eu não tenho uma posição 100% firmada. Eu acredito que o uso de maconha, com certeza, ele é menos nocivo que todas as outras drogas que existem. Ela é de fato liberada o agente para poder fazer tratamento em alguns casos, no caso de glaucoma nos Estados Unidos. Na verdade, lá já é liberado até para uso recreativo, né? Mas em alguns estados para tratamento de glaucoma, para tratamento de estresse. Enfim, eu não tenho uma opinião 100% formada quanto à liberação ou à proibição da maconha. Porém, se o meu filho um dia virar para mim e falar que está usando droga e for maconha, eu fico muito mais satisfeito que se fosse um crack, se fosse uma heroína, se fosse uma cocaína, porque é algo mais leve e a dependência da maconha não causaria ali, no meu entender, violência, não causaria, no meu entender, roubo dos eletrodomésticos para poder comprar como crack, né? Seria praticamente como a dependência do álcool, eu avalio desta forma. Mas eu não sei se seria a hora do Estado brasileiro fazer a liberação deste entorpecente. Muito bem, vamos tratar de assuntos domésticos mais uma vez, sobre a situação da crise no Brasil, a crise financeira. Claro, o Estado também está passando por uma situação muito complicada. Segundo o próprio governador, diz que houve uma retração aí na economia goiana de novembro para cá, mais ou menos uns 15% de retração na arrecadação. Como que o governo está enfrentando esse problema? Como é que está a avaliação sua em relação a esse problema financeiro do estado de Goiás e quais são os rumos do governo para tentar passar por esse problema? Olha, a crise está difícil mesmo, né? O Estado, nesse último mês, ele foi obrigado a pagar o salário de uma forma que não vinha fazendo, dos servidores públicos. O investimento da máquina diminuiu muito, o governador baixou o custeio das secretarias, diminuiu o que todas elas gastam. Então, isso é um indicativo de que está sem dinheiro, isso notório. Só que, eu não sei se eu posso dizer que é nossa sorte, mas todos os estados brasileiros estão assim. Olha o Paraná, por exemplo, né? O Paraná está até pior do que Goiás. Estado de São Paulo também com dificuldades, todos, né? Agora, nós não podemos também falar, olha, é com todo mundo, então vamos deixar quieto. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Eu acredito que o governador ele tem uma habilidade de gestão muito grande e acredito que uma saída boa para ele poder fazer nós temos os impostos, né? Muitos deles, que têm uma inadimplência muito grande.
Eu vou dar o exemplo de ICMS, que às vezes alguma empresa tenta maquiar, que muitas empresas estão inadimplentes e o Estado vai lá e mete uma multa feroz na empresa, para ela poder receber o que essa empresa deve. Talvez se o Estado fizesse uma sessão de conciliação, chama todo mundo que deve e fala, olha, eu vou perdoar juro, vou perdoar multa, eu vou perdoar essa penalização que eu te coloquei, paga o que você me devia inicialmente, que fica resolvido. Seria uma forma, às vezes, de fazer algo que a empresa não vai pagar nunca, fica aí arrolando na justiça, nunca vai pagar, e ele pega uma receita que estaria perdida para poder resolver um problema que tem, que é o de investimento, que hoje nós temos algumas obras importantes do Estado que pararam por falta desse investimento, por falta dessa receita para poder terminar, concluir. Então acho que uma saída interessante seria isso. E no mais é fazer aprimoramento de receita, buscar fazer novos programas, enfim, igual o próprio IPVA, quando o governo coloca desconto a pagar adiantado, ele antecipa uma receita e tem o dinheiro ali para poder fazer o pagamento. E também IPVA há uma grande inadimplência, todos nós sabemos disso. Então o governo ele tem que usar da criatividade para poder resolver essas questões, ou para poder amenizar essas questões. E até esperando esse vendaval acabar e voltar à normalidade que o nosso Estado vinha crescendo há muito tempo. Terceirização. Do quê? A terceirização. Hoje a discussão hoje é sobre a terceirização. Sim. Como gestor público, você entende que a terceirização é benéfico para o Estado, é prejudicial ao trabalhador, é uma grande perca para quem hoje se beneficia da CLT? Olha, eu acho que terceirização é o seguinte, o povo não quer saber quem está fazendo, ele quer bem feito. Olha a nossa saúde do Estado hoje. O governo terceirizou, entregou para organizações sociais, foi muito criticado no começo e, no meu entender mesmo, eu não quero saber se quem está fazendo é o servidor público, se é uma empresa contratada, eu quero que seja bom. Eu não me importo quem que faça, eu quero que seja feito bem feito e que o povo tenha um serviço de qualidade. E isso aconteceu de fato. Nesse ponto, a terceirização foi muito eficiente e muito beneficial à nossa população. Organizou uma questão ali, que a gente sabe que boa parte dos funcionários públicos são pessoas dedicadas, mas tem alguns que se escondem, que não querem trabalhar, que abusam de licença, abusam de atestado médico, enfim, fazem disso uma carreira ou se escondem dentro dos sindicatos. Isso acontece, infelizmente, embora a maioria trabalhe muito. Mas eu acho que a terceirização para o governo vai ser interessante. Eu acho que para as agências, no caso, uma GEAB, uma Agrodefesa, essas agências será interessante porque elas vão ter a celeridade que os nossos hospitais agora estão tendo e antes eram engessados. A discussão, a tônica do governo federal é de que a terceirização seria um retrocesso no processo de benefícios trabalhistas. trabalhistas. Mas eu não vejo o que o trabalhador perderia. O trabalhador que trabalhasse para essa terceirizada teria os direitos trabalhistas, né? Então eu não sei como ele alega isso e não entendo o motivo para alegá-lo. Né, o trabalhador que, supondo, a agência de habitação do Estado de Goiás terceiriza todo mundo. E a pessoa que vai trabalhar lá vai ter direito trabalhista. Se ela for mandada embora, vai receber. Vai ter o acerto, vai ter o fundo de garantia, vai ter tudo igual tem hoje. Então, eu não entendo o que seria nocivo dessa forma, né? Se me fizerem entender perfeitamente, eu não tenho dificuldade nenhuma de mudar de opinião. Agora, enquanto não consigo compreender essa questão que o governo alega, eu penso de outra forma. Muito bem. Olha, deputado, eu queria demais agradecer a sua participação aqui no nosso programa e deixar aqui um espaço aberto para que volte outras vezes para tratar desses assuntos que interessam muito o nosso internauta e principalmente o nosso querido cidadão goiano que está de olho no que está acontecendo lá na Assembleia. Queria demais agradecer a sua participação aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado a todos do Diário, do DMTV. Obrigado a todos que nos assistem. Um prazer estar aqui com você. Sempre à disposição. Bom, o DM Entrevista fica por aqui. Você continue ligado na nossa programação. A gente volta daqui a pouquinho com o Esporte na Rede. Você continue ligadinhos aí. Tchau, tchau. Até lá.